vamos falar então da colina, gente. Colina é uma vitamina do complexo B, tá? Que ela tá presente principalmente nos ovos, na gema do ovo. Só que tem que ser aquela gema do ovo amarelinha não, alaranjada, né? Não é aquela gema pálida, aquela gema amarelo bebê, né? De galinha que tá confinada, tá? A gente precisa daquela gema bem alaranjada, bem alaranjada, tá? Para que a gente consiga ter a colina. Não adianta ser de corante na ração, porque tem muito ovo que se diz caipira aí, mas eles colocam corante na ração, tá? Então a gente precisa saber rastrear da onde vem aí esse ovo para saber se realmente vai ter essa colina. Porque, gente, se a galinha ela é confinada, se a galinha ela é estressada, obrigada por ovos, eles colocam luzes assim, ó, na cara da galinha, no ambiente delas, para elas colocarem ovo o tempo todo, né? Mas de forma mais rápida. Então elas ficam totalmente estressadas, não dormem, né? E isso elas diminuem, elas gastam toda a colina delas no estresse. E acaba não indo pro ovo. Então não sobra pra gente, entendeu? Por isso tem que ser ovo caipira. E a gema tem que ser um pouquinho mole, tá? Então, quanto mais cozido tiver esse ovo, menor a disponibilidade da colina. E se tem alergia ao ovo, cabe a suplementação, mas assim, gente, a mesma coisa aqui, tá? Então vamos lá. Gestação inteira, colina, eu uso, tá? Ah, mas a gestante come ovo todo dia. Primeiro que eu já não deixo comer ovo todo dia, eu deixo dia sim, dia não, tá bom? Pra não ter alergia ao ovo, pra esse bebê não desenvolver alergia ao ovo. Então eu deixo dia sim, dia não, tá? Eu atendo muita criança, muito bebê, com alergia ao ovo, porque a mãe se empanturrou de ovo na gestação inteira. Muita, tá? E normalmente é nutricionista, tá? Eu atendo muita nutri. E aí, normalmente elas comem ovo, assim, né? Adoidado na gestação. E é gostoso, é prático, é saudável, né, gente? Mas a gente precisa ter uma parcimônia aí, porque é um alimento altamente alergênico, tá? Então eu coloco dia sim, dia não. Acho ótimo o teu consumo, alivia a alimentação, é perfeito. E a gente precisa suplementar, então eu suplemento a gestação inteira, tá? E a recomendação que a gente tem é 450 miligramas aí de colina dia na gestação. Depois disso, o que a gente vai fazer? Suplementar a mãe, tá? Eu não coloco suplemento de colina para esse bebê. Então a gente de 0 a 6 meses, a gente vai suplementar a mãe com colina, tá? Mesmo porque a gente precisa de energia, a gente precisa de cognição. Já viu o cérebro de lactante, gente? De mãe que tá amamentando, é pior do que de gestante. Fala que meu cérebro já tá pifando, né? Depois na lactação, então, porque a mãe ela fica extremamente focada no bebê. Então a colina ela ajuda a dar um foco. A gente que precisa, eu sempre volto, por exemplo, trabalhar muito rápido depois do nascimento das meninas, né? Porque eu consigo fazer meus horários, consigo voltar devagar. Então eu preciso desse foco, eu preciso dessa atenção e a colina ajuda muito nisso. Então eu sempre coloco pra mãe e isso já vai passar para o leite materno, tá? Então o leite materno ele é uma ótima fonte de colina. Então a gente não precisa se preocupar pro bebê muito pequenininho. Depois de 6 meses, o que a gente vai fazer? Colocar o ovo para esse bebê. Então o ovo vai entrar num esquema de rodízio. Então ele é um alimento alergênico, lembrem-se disso, tá? Então ele vai entrar no esquema de rodízio para essa criança. A gente não vai dar ovo todo dia e é tentador a gente dar ovo todo dia pro bebê, porque ele aceita super bem. Ah, o bebê não quis comer nada, né? A gente vai lá e tchotcha o ovo nele. Ah, ele comeu, né? E é gostoso pra caramba, né? Só que a gente precisa de atenção, porque esse bebê pode desenvolver sensibilidade ao ovo. Esse bebê, ele está num processo alérgico, né? Todos os bebês, eles nascem tendendo para uma alergia, mais polarizado no perfil TH2, né? Então ele vai trocando esse perfil ao longo do primeiro ano de vida. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com esse consumo exagerado de ovo nesses bebês. Mas a gente consumindo ali, dando para esse bebê 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, tá ótimo. Ele já vai comer bastante colina e tá tudo bem. Então eu não uso isso, mas eu continuo dando pra mãe. E essa mãe vai continuar amamentando, tá? Se ela não estiver amamentando, essa criança vai estar tomando uma fórmula que tem colina. Tudo bem? Uma fórmula infantil que tem colina. Então essa criança vai estar bem suprida, tá? Quando é que eu começo a suplementar diretamente a criança com colina? Quando ela tá maior. Então, quando é uma criança que entra na idade escolar, que ela tá com alguma dificuldade, a não ser, tá, gente, se essa criança tiver um atraso de desenvolvimento já, né, de neurodesenvolvimento. Então, se essa for uma criança que já foi diagnosticada com TEA, por exemplo, né, aí, normalmente eu entro antes, desde que o intestino esteja ok, tá? Porque um dos cuidados que a gente tem que ter com a colina é o intestino dessa criança estar bom. Se não tiver bom, a gente pode dar mais prejuízos para ela do que benefícios,
tá? A gente desvia a rota e a gente produz mais metabólitos aí tóxicos para essa criança do que benéficos, tá? Então, olha a importância da gente ter esse cuidado na hora da suplementação. Vai avaliar como é que tá esse intestino dessa criança, né? E a gente sabe que a microbiota desse bebê é imatura, né? Ela vai amadurecer ali ao longo da vida dessa criança, tá? Então, quando é que eu vou suplementar diretamente a colina para essa criança? Depois, quando normalmente começa a fase escolar, que aí ela pode vir a ter algum déficit de atenção, dificuldade de concentração. Então, eu só suplemento nesses casos se a criança tem um bom consumo ali de ovo. Ah, mas a criança fez alergia a ovo, né? Como alguém comentou aqui. O que a gente faz? Aí, depois de 1 ano, 2 anos, eu acho que vale a pena a gente oferecer a colina sim. Tá? Ou depois que essa criança desmamar, por exemplo, aí eu acho que vale a pena a gente oferecer diretamente para essa criança, tá? Desde que o intestino esteja ok. Essa criança não tem uma desbiose fora do que é fisiológico para ela já, tá? Então, quanto que a gente suplementa? Grávida, uso ali 400, 450. E aí, para esses bebês, vai depender muito do peso, né? Mas aí eu entro normalmente com 50 miligramas, 100 miligramas, é dose baixinha, tá, gente? Não precisa de dose alta porque é um bebê, tá? E aí, as crianças maiores, ali, 4 anos também, eu entro com 100, 200 miligramas no máximo, tá? Mas normalmente a gente vai ter necessidade de usar a colina mesmo, né? Se não tiver nenhum transtorno de neurodesenvolvimento, a gente vai usar isso mais lá na frente. Então, a gente vai usar lá com 4 anos, 6 anos, 8 anos, tá? Principalmente para as crianças com TDAH, ela é ótima.